uma parada programada? Sim. Nós sabemos que se uma viagem tiver mais de um componente, a parada é certa. Eu viajo todos os dias, todos os domingos. E depois dos preparativos, quando eu viro a esquina, a minha esposa já diz: vai demorar muito para chegar? Se fosse um caminho um pouco mais longo, naturalmente eu teria que parar. Veja, a parada foi programada, mas seria o melhor lugar para se acampar? Não. O texto fala que as águas de Mara eram impróprias para o consumo. O povo havia caminhado 3 dias sem encontrar água, algo incômodo para um adulto. Agora imagine as crianças, os mais velhos, talvez os enfermos. A necessidade era muito grande. Ficar sem comida, algo até plausível, mas sem água, parece ser uma prova muito grande. Aparentemente eles estavam confortáveis junto ao Mar Vermelho, mas o povo teve que partir. O versículo 22 diz: fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. Eles tiveram que sair de lá. Eles não poderiam dizer: isso não está programado, nós vamos ficar aqui. O local que nós chegamos não tinha nenhuma placa nos advertindo da água inapropriada. O registro diz que Moisés fez com que eles partissem daquele lugar. Mas o que nós temos que entender é que Moisés não fez mais do que conduzir o povo segundo a ordem de Deus. E nós podemos ver isso pelo contexto. Se você observar em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor diz: certamente vi a aflição do meu povo, conheço o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra ampla, terra que mana leite e mel. Veja que Moisés deu a ordem, mas ele estava cumprindo uma ordem superior, a ordem de Deus. Deus os conduziu àquele lugar, aparentemente inapropriado para uma parada. Esta é a primeira experiência do povo de Israel após o Mar Vermelho. Deus levou para lá, por algum propósito. A pergunta que nós temos que fazer é: por que parar em Mara? Águas inapropriadas. O povo havia caminhado 3 dias. Estavam sedentos. Por que parar em Mara? Para trazer a mensagem mais próxima dos nossos dias, eu proponho o seguinte tema: por que Deus nos leva a experimentar amarguras? Por quê? Por que nós passamos por momentos difíceis? Em primeiro lugar, o porquê Deus nos permite passar por essas amarguras é para provar o que está no nosso coração. Podemos ler e comprovar em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Deus conduziu o seu povo ao deserto para os provar, para saber o que estava no coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. O significado básico do verbo provar é colocar à prova, treinar, exercitar. E isso ocorre 36 vezes no Antigo Testamento. A atividade prescrita deste verbo é testar pessoas ou coisas para determinar algo sobre elas. O Senhor conduziu o seu povo àquele lugar porque queria prová-los, testá-los. Queriam determinar algo sobre eles. O objetivo de Deus em momentos de amargura é revelar o que está no nosso coração. É comum observar homens e mulheres que passaram por essas provações.
nas Escrituras, com esse intuito, prová-los, para saber o que realmente estava no coração de cada um deles. Exemplo: Isaac e Rebeca experimentaram a amargura com o casamento do seu filho Esaú. Em Gênesis 26:35 diz que as suas noras causaram um grande desgosto. Ana passou pela amargura de não ter filhos, e Eli, que era profeta, ao olhar aquela mulher orando, angustiada, pensou que ela estivesse embriagada, mas ela estava amargurada, passando por grande amargura. Noemi, em Ruth, capítulo 1, versículo 20, experimentou a amargura de perder o esposo e os filhos. Veja o que ela declara: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. As amarguras são diversas em nossa vida, e ela pode se manifestar na família, no trabalho, na igreja. Contudo, o propósito é o mesmo: provar o que está no nosso coração. Não podemos nos esquecer de Jó. Podemos aprender com ele. Veja que ele via a boa mão do Senhor nas coisas boas e nas coisas ruins. O Senhor, em cada caso, com cada pessoa, Ele tenciona avaliar aspectos do caráter do seu povo. Quando você demonstra o que está no seu coração, você revela qual é o seu verdadeiro caráter. As provas eram e ainda são uma forma de confirmar a sua devoção, o seu compromisso pessoal, ou comprovar a sua infidelidade e a sua deslealdade. Deus continua trabalhando da mesma forma. Um dos comentários que li, encontrei uma frase muito interessante do Beca. Ele diz assim: uma grande vitória como a travessia do Mar Vermelho proporcionou uma visão maravilhosa da onipotência de Deus, mas não treinou a fé para os problemas cotidianos. A necessidade diária de comida e bebida prova o coração do povo para obstáculos maiores. Se você estiver passando por uma prova, quem sabe um momento de amargura, creia que o Senhor está te dando a oportunidade para que você conheça o seu coração e te preparando para provas maiores. Hoje, um exercício cultico, mas também uma prova. É um sermão de prova. Certamente o Senhor nos preparando para algo maior. Infelizmente, o povo não entendeu. No versículo 24, diz que o povo murmurou: o que havemos de beber? Eles procuraram rapidamente um culpado, Moisés. E esta não foi a primeira vez. Em Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz que o povo chega a Moisés e diz: não havia talvez número suficiente de sepultura no Egito, por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Um povo que se habituou a murmurar contra Moisés? Não, contra o próprio Deus. A murmuração nada mais é que um coração insatisfeito e incrédulo. Calvino diz que os homens são atemorizados conforme o terror que lhes domina o coração. Aqueles homens eram dominados pela murmuração. A murmuração é uma queixa hostil de pessoas insatisfeitas. Ela começa assim por questões físicas, mas no decorrer da jornada, com o tempo, ela se volta e elas são dirigidas para os chefes, para os profetas, para Moisés e contra o próprio Deus. Essa palavra indica uma atitude inapropriada por parte
do povo de Deus. Em outras palavras, quando um cristão murmura, na verdade ele está querendo dizer que Deus não sabe o que faz. Se fosse nos nossos dias, provavelmente sairia uma tirinha: você não sabe nada, Joe Snow. É isso que nós estamos dizendo. Nós questionamos o amor e a bondade de Deus e a soberania de Deus. Veja que a vida é 10% do que acontece e 90% a sua reação. Como você reage? Como eu reajo? Você pode estar passando por prova, mas ela se tornará diferente conforme a sua reação. O que você crê, em quem você crê, quem você espera. Deus nos levou a essa situação para provar os seus corações e mais, para testar a sua memória. Lembre-se, 3 dias atrás eles estavam em festa, maravilhados com o poder de Deus, pelo livramento de Deus. Passado 3 dias, eles estavam lá murmurando contra Moisés, contra Deus. É como se você estivesse aqui no domingo, alegre, festejando, louvando a Deus, e na mesma semana você está cabisbaixo, desanimado, querendo até deixar a igreja. Deus não só permitiu, mas também produziu situações, e produz hoje, para revelar o nosso interior, a nós mesmos, porque Ele já conhece. Ele sabe do que nós somos feitos. Ele sabe o que está no mais profundo do nosso coração. Mas com as provas, Ele nos permite conhecer o que está lá dentro. Quando nós murmuramos, a verdade é que nós nos esquecemos de Deus, nós nos esquecemos das suas promessas. E nesse mesmo livro, nós vemos a promessa sendo dirigida a este povo. Êxodo capítulo 3, versículos 6 e 8 diz: diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da mão da servidão, da sua servidão, e vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eles tinham a promessa, eles não iriam morrer de sede. Deus estavam com ele. Entenda uma coisa, irmãos: Deus nos levará a experimentar momentos difíceis, momentos de amargura. Porém, a sua intenção é nos fazer refletir, a sua intenção é nos abençoar nesse processo. O verdadeiro evangelho não nos isenta de passar por tribulações. O que estão pregando por aí não é verdade. Enfrentar dificuldades, amarguras, é um método divino para formar o caráter cristão. O Senhor está nos forjando para algo maior, está nos testando, nos provando. Portanto, queridos, não murmure por coisa alguma. Talvez você não entenda porque as coisas estão se dirigindo, estão se formando dessa forma, mas Deus está no controle. Não murmure. Não seja rebelde. O mesmo Deus que libertou o povo de Israel da escravidão, guiou seu povo no deserto, é o mesmo Deus hoje que nos guia na nossa caminhada. Tenha convicção disso. Deus conduz o seu povo, e Ele faz isso diariamente, porque a sua promessa, quando Ele fala sobre a grande comissão, em Mateus 28, Ele diz que estaria conosco todos os dias. Veja que o salmista reconhecia essa necessidade de Deus guiando, estando conosco todos os dias, porque ele diz no Salmo 27, versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Essa também deve ser a nossa oração. Entenda, Deus nos leva a experimentar amarguras para provar o nosso coração. Em segundo lugar, por que Deus nos leva a experimentar essas amarguras? É para provar a nossa fé. Versículo 25:
Então Moisés clamou ao Senhor. Veja que Moisés escolheu um caminho diferente. Ele se direcionou a Deus. Somente Deus poderia supri-los naquele momento. Observe o contraponto. O povo murmurava. Moisés clamava. Há algumas situações da nossa vida que só Deus tem o poder de resolver. E Ele irá resolver. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos nos direcionar a Deus e exercitar a fé que Ele já tem nos dado. Deus responde o clamor do seu povo. Sim, rapidamente. Veja que Ele diz a Moisés, Ele orienta Moisés a cortar uma árvore. O povo estava com sede. E o Senhor diz: corte a árvore. Não parece algo estranho? Veja, irmãos, o Senhor está mais preocupado em nos ensinar a ter fé, crer na sua providência, do que com a nossa sede. Muito mais preocupado. O povo estava com sede. Deus falou: corte a árvore. Deus queria ensinar aquele povo a ter fé. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22, algo semelhante acontece. Eliseu tornou saudáveis a água de Jericó. Veja o que diz. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, Jericó, como viu meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde sal nele. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. Essa semana nós tivemos um contratempo em algumas casas, e aqui na igreja também, com falta de água. E quando ela retornou barrenta. Agora imagine os diáconos chegando para o pastor: pastor, a água está imprópria. E o pastor diz: calma, pegue um prato virgem, que o nosso contexto é isso, traga sal. Na cabeça do brasileiro já pensa, 7 pitadas é o melhor. Bem sincrético, né? Iriam dizer: o pastor está fazendo uma obra estranha. Mas veja que nessas duas situações, o que o Senhor queria era demonstrar o seu poder, a sua providência. A nossa fé tem que ser responsável, sim, mas ela precisa ser exercitada. Se Deus mandou naquela situação o profeta, eles deveriam fazer, e fizeram. E o Senhor disse: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Em ambos os casos que vemos o poder de Deus. Em ambos os casos que vemos a fé do povo. Estou com sede, corte a árvore. As águas são más, um pires com sal. Deus faz como Ele quer para desenvolver a nossa fé. No verso 25, o Senhor diz: e o Senhor lhe mostrou a árvore. Veja que a providência de Deus está baseada na sua fidelidade à aliança que Ele tem com o seu povo. E ela é incondicional. Deus faz. Mas os benefícios são condicionados à fé. Entenda? A provisão de Deus está relacionada a Ele. Mas o receber essas bênçãos está diretamente ligado à nossa fé. O verbo mostrou, usado nesse texto, que o verbo no hebraico, em sua raiz original, deu origem ao termo Torá, ou seja, lei.
O que observamos é que Deus não somente mostrou, mas instruiu Moisés quanto ao que fazer. Deus começou a avaliar e a trabalhar a fé do seu povo. Somente Deus tem a sua forma, a sua maneira de qualificar e aferir a nossa fé. Nós não podemos dizer, você tem pouca fé, ou você tem muita fé. Deus tem a sua forma. E que forma é essa? Nos colocando à prova. Em Hebreus capítulo 11, nós vemos uma lista conhecida como a lista dos grandes exemplos de fé. Todos eles foram conduzidos por Deus a momentos de amargura, momentos bons também, claro. Mas todos morreram na fé, sem obter a promessa, vendo-a, reconhecendo e crendo de longe, vendo-os pela fé. Creia uma coisa, irmãos, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, e pela mesma palavra somos mantidos. Nada do que acontece está fora dos planos de Deus para nós. Talvez a situação hoje, da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, você não entenda, mas não está fora dos planos de Deus. Quando se fala em fé, temos que lembrar de Abraão, claro. A fé foi desenvolvida, você conhece a história. Até um ponto que ele pôde entregar o próprio filho, obedecendo a Deus. E neste momento que ele ouve a voz, agora sei que temes a Deus. Você teme a Deus o suficiente para agradecer nesses momentos difíceis, de amargura? Creia, irmãos, Deus nos levará a experimentar a amargura para provar a nossa fé. Coração, fé. Em terceiro lugar, Ele quer provar a nossa obediência. Eu aprendi algo no seminário muito interessante, que todos os textos nós temos que entender 3 lições, que o Senhor sempre fala ao nosso entendimento, fala ao nosso coração, algo que nós precisamos crer, sentir da palavra de Deus, e algo que nós temos que exercitar, que praticar. Nós temos que entender que Deus está revelando o que está no nosso coração. Nós temos que crer que Ele está desenvolvendo e querendo aprovar a nossa fé, uma fé que lhe agrade. E em terceiro lugar, Ele quer provar a nossa obediência, se nós somos capazes de obedecê-lo. Deus restaurou as águas e o povo pôde saciar a sua sede, mas o texto não para aí. Ele continua. O Senhor lhes deu também estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Não eram as leis, mas era algo que iria direcioná-los. Veja, a primeira experiência, o primeiro momento após ver Deus de forma maravilhosa, mas também agora Deus os coloca à prova. O texto continua dizendo, se atentamente ouvir a voz do Senhor, Deus tinha uma aliança com esse povo. Eles precisavam confiar em Deus e seguir os seus preceitos. Eles precisavam ouvir e praticar. Nessa mesma linha nós vemos a epístola de Tiago nos exortando quando diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. A esse mesmo respeito, Jesus ensina que o homem que ouve e pratica é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa casa resiste aos momentos difíceis, aos momentos de grande amargura. O Deus da aliança está mais uma vez falando a este povo. Eles deveriam obedecê-lo, eles deveriam ouvir a Deus, não ao seu coração, não ao seu vizinho, mas a Deus. É como se Deus estivesse falando: vocês ainda possuem um deserto à frente, então lembre-se do meu poder, lembre-se da aliança que temos, faça o que é reto,
Não deem ouvido aos meus estatutos, à minha ordenação. Nada do que aconteceu com os egípcios irá acontecer com vocês. Veja o que aconteceu com os egípcios. Grandes dificuldades. Nenhuma daquelas doenças, daquelas pragas, chegaria até o povo de Deus. Como não chegou, eles foram guardados. Mas veja que essa promessa ela é condicional. O Senhor inicia essa fala com uma partícula conjuntiva. O que é isso? É uma ideia de condicionalidade. Numa sequência de 4 sentenças, Deus propõe essa condicionalidade, essa condição. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos meus mandamentos, se guardares os meus estatutos. A providência incondicional, mas receber a bênção é algo condicionado à fé e à obediência. O texto evidencia que se o povo cumprisse as exigências, se ajustasse ao padrão de conduta do Senhor e guardasse no coração as suas leis, receberia uma recompensa que nenhuma enfermidade viria sobre o povo das que o Senhor enviou aos egípcios. Cumprindo as exigências do Senhor, o povo seria poupado. As doenças amontoadas sobre os egípcios não chegariam até eles. Ele conheceria o Deus Rafá, Jeová Rafá, o médico de Israel. Veja que isso é um aspecto importante do pacto entre Deus e o povo de Israel. A bênção representada pela retirada de doenças no meio do povo tem uma condição: que o povo atentasse para a voz de Deus. Essa proteção, essa obediência era a forma que Deus gostaria de ser conhecido diante dos outros povos também. Esse é um povo que obedece a Deus. Mal algum chega até eles. Historicamente, Israel manifesta um caráter pecaminoso, mas o relacionamento pactual promete cura e restauração. Eu sou o Senhor que te sara. Fidelidade de Deus incondicional. A aliança é uma mensagem desenvolvida em toda a Escritura. Em todo momento Deus permanece fiel. Até mesmo quando o povo é levado aos cativeiros, nada pôde extinguir esse povo. Por quê? Deus permaneceu fiel. Jesus Cristo, descendente da mulher, foi enviado e feriu a cabeça da serpente, mesmo tendo a sua linhagem, a sua linha genealógica, homens e mulheres que cometeram atos hediondos aos olhos de Deus. Mesmo assim, através do seu sangue, temos uma aliança, independente da fidelidade do povo. Providência de Deus, soberania de Deus. Nada que o homem possa fazer é capaz de quebrar a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Porém, desfrutá-la, recebê-la, entendê-la, depende do desenvolvimento da nossa fé. O povo de Deus em todas as épocas tem o dever de observar as leis de Deus e se submeter ao seu senhorio e proceder de acordo com a sua vontade para que desfrute de todas as bênçãos decorrentes da aliança estabelecida por Deus. Ele nos leva a momentos difíceis de compreender ao primeiro momento, mas para revelar o que realmente está no nosso coração, para ver se temos uma fé que lhe agrade, para saber se somos capazes de obedecê-lo.
Quando olhamos para Cristo, nós vemos a plenitude e a verdade dessas características: obediência, fé e coração totalmente voltado a Deus. Veja, irmão, um dia Adão e Eva, eles pecaram. E esse pecado afastou completamente o homem do seu Criador. A imagem e semelhança de Deus foi manchada, foi corrompida, mas não acabada. A imagem e semelhança de Deus está em processo de restauração. Nós não merecemos o seu favor. Ele nos resgatou do pecado e nos levou para a maravilhosa luz. Mas veja que há um processo de aprendizado em tudo isso, até mesmo nos momentos de grande amargura. O que Deus requer de nós? Já que nós sabemos que esses momentos é para revelar o que está no nosso coração, avaliar a nossa fé e ver se somos capazes de obedecê-lo. O que o Senhor requer de nós? Obediência, compromisso de todo o coração, fé que lhe agrade. Porque ao confiarmos em Deus, quando depositamos a nossa vida nas mãos dele, somos conduzidos por ele. Entregar o nosso coração, entregar o nosso passado, presente e futuro para o Senhor, quer dizer que nós obedecemos, que nós temos um compromisso e nós temos uma fé que ele mesmo tem depositado em nós. A providência divina é um dos elementos mais belos da nossa fé. Ao manifestarmos esta fé, nós imitamos Jesus ao orar. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você é capaz de fazer uma oração dessa?